Olá, olá, BPM Friend! Como a gente tem conversado bastante aqui no canal sobre ferramentas, vira e mexe, surge aquela pergunta. Andréia, e qual é a melhor ferramenta de BPM? E como boa consultora que sou, a minha resposta é depende. Mas falando sério, não existe uma resposta única e definitiva para essa pergunta. Não há uma ferramenta que seja a melhor de todas, em todos os casos. Até porque a variabilidade é muito grande. Variabilidade de empresas, de tipos de tecnologias, de projetos. Então não tem uma ferramenta que consiga atender a todos os gostos e necessidades. Como é que a gente sai então dessa enrascada? A gente precisa ter uma sistemática, uma metodologia para escolher ferramentas. E é justamente sobre isso o nosso papo nesse vídeo de hoje. Então já deixa aqui embaixo o seu like, comenta aqui embaixo se você tem dúvidas, dificuldades de escolher ferramentas e compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp do seu trabalho, manda para os colegas BPM Friends que você tem espalhados por aí e vem comigo que vamos conversar sobre prospecção de ferramentas. BPM Friend, quando a gente fala de prospecção de ferramentas, existem diferentes abordagens que podem ser utilizadas. Aqui na DEC a gente presta esse serviço de seleção de ferramentas para os nossos clientes com muita frequência. Isso faz parte dos projetos de consultoria, onde a DEC atua em algumas empresas clientes. Então, a gente tem duas abordagens que a gente costuma usar dependendo do caso, da situação, da necessidade de cada cliente. A primeira abordagem é chamada de Software Selection e eu já apresentei ela para vocês num vídeo anterior aqui do canal, vou deixar o videozinho aqui. Quem ainda não assistiu, vale a pena ir lá conferir, porque ela tem 10 passos, eu não vou repetir tudo aqui hoje, e vale a pena você ir lá ver. E vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, um post de blog, onde eu explico as 10 etapas dessa abordagem de Software Selection. Porém, a abordagem de Software Selection ela é mais parruda, mais encorpada. Ela é apropriada quando a gente precisa fazer uma grande aquisição de ferramentas. Por exemplo, um cliente nosso de Software Selection ia fazer um investimento de 40, 50 milhões de reais. E aí sim, a gente seguiu a metodologia de Software Selection, era mais estratégico, mais seguro, mais recomendado para esse caso dele. Porém, essa pode não ser a sua realidade. Talvez para você, uma abordagem de Software Selection que inclui RFI, RFP, Business Case e mais prova de conceito e mais um monte de coisas, talvez seja um canhão para matar uma mosca. E pode ser que você não precise de tudo isso. E aí, nesse caso, chegamos na nossa segunda abordagem, que a gente chama aqui de prospecção de ferramentas e que é onde a gente vai se concentrar nesse vídeo de hoje. Bom, para a gente falar de prospecção de ferramentas, eu tenho que dizer que normalmente a gente está prospectando uma ferramenta para a gente comprar, para a gente adquirir. Então sempre vai ter um custo envolvido. Compra, aquisição de tecnologia nunca é totalmente baratinho. Mas se não for uma aquisição de grande porte que você vai fazer nesse momento, você precisa ter uma abordagem sistemática, mas pode ser alguma coisa mais simplificada, mais simples de você conduzir dentro de casa. E é para isso que a gente tem essa abordagem de prospecção de ferramentas. Não fui eu quem inventou essa abordagem, ela não é uma criação da DEC, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo também o artigo dos autores originais. Mas a gente vem usando essa abordagem já há muitos anos aqui na DEC, e com alguns clientes nossos, ensinando inclusive. E se você quiser conferir um exemplo onde a gente aplicou essa abordagem de prospecção de ferramentas, tem um e-book gratuito lá no site da DECA sobre análise de ferramentas de Social BPM, onde a gente seguiu todo esse passo a passo e você pode ver um exemplo ali para você poder se basear. Combinado? Então vamos lá, vou colocar aqui na tela para você a figura com a visão geral dessa sistemática de prospecção de ferramentas, para você acompanhar junto comigo. O primeiro passo é a gente definir o escopo de prospecção. Em seguida, a gente define os critérios essenciais e seleciona as tecnologias candidatas.
A partir desse ponto, a gente pode ter que voltar atrás para rever os nossos critérios ou a gente pode avançar para definir os critérios técnicos. Uma vez estando definidos os critérios, a gente levanta a documentação, avalia as tecnologias, elabora a lista de problemas e discute com os fornecedores e vai chegando no final, onde a gente analisa os resultados e apresenta os resultados. Então vamos lá, deixa eu tentar explicar um pouco mais de como é que isso funciona. Primeiro, definir o escopo de prospecção. O que é isso, André? É a gente estabelecer qual é o tema, que tipo de tecnologia a gente está procurando. Por exemplo, se eu quero selecionar ferramentas de RPA, de Robotic Process Automation, esse é o meu escopo de prospecção, é o meu tema. Se eu quiser selecionar ferramentas de mineração de processos, é outro escopo de prospecção, é outro tema, é um outro conjunto de ferramentas para os quais eu vou olhar. Então, primeiro a gente saber qual é o escopo, o que você está procurando. Ferramenta de modelagem, de simulação, de automação, decide aí qual é o tema que você está buscando. Uma vez que você definiu o seu escopo, agora vamos para os critérios essenciais. Ou seja, quais são os critérios mínimos para que uma tecnologia dessas seja usada na sua empresa. E cada empresa pode ter os seus critérios essenciais diferentes. Então pode ser que a sua empresa considere que ter um suporte em português local aqui no Brasil seja um critério essencial. Sem isso, não dá para trabalhar. Se eu tiver uma ferramenta que o fornecedor não me atende localmente, para mim não funciona. E pode ser que uma outra empresa considere que o critério essencial dela é que a ferramenta tenha a versão em português. E pode ser ainda que uma outra empresa considere que o critério essencial dela é ter uma tecnologia super avançada, funcionar numa determinada plataforma. Não importa. Cada empresa pode definir os seus critérios essenciais. Vale lembrar que os critérios essenciais é como se fossem aqueles critérios eliminatórios. Sem isso, não serve, não adianta. E se a gente complicar muito esses critérios essenciais, pode ser que no final das contas nenhuma ferramenta vá atender todos eles. Então eles têm que ser os critérios mínimos. Estabelecidos esses critérios essenciais, agora a gente vai listar quais são as ferramentas que, dentro do meu escopo, RPA, simulação, automação, atendem esses critérios mínimos para eu montar uma lista de ferramentas que me interessam. E se eu investigar as principais ferramentas do meu escopo, eu perceber que nenhuma delas atende aos meus critérios, eu tenho que voltar e rever os meus critérios porque eu estou exigente demais ou querendo alguma coisa que simplesmente não existe no mercado. Se eu perceber que os meus critérios funcionaram e eu conseguir chegar numa vendor list, uma listinha de fornecedores ou uma long list, uma lista completa de ferramentas, como a gente chama, ótimo, eu posso avançar. E aí eu vou avançar para onde? Para definir os meus critérios técnicos. Aí sim, é a hora de você colocar tudo que você quer que essa ferramenta tenha de funcionalidade. Ao definir os seus critérios técnicos, pense tanto do ponto de vista funcional quanto do ponto de vista não funcional da ferramenta. Ou seja, performance, backup, segurança, todos os requisitos vêm para essa lista. E a equipe de tecnologia da informação, a equipe de TI da sua empresa, é uma aliada importante na hora de você definir essa listinha. Agora que eu já tenho a minha lista de critérios técnicos, eu vou levantar a documentação das ferramentas que eu selecionei. Então eu vou entrar no site dos fornecedores, vou ler sobre elas, vou assistir vídeos, vou ver se tem manuais, vou ver o que eles têm disponíveis e que me ajuda a responder se os meus critérios técnicos são atendidos ou não, são satisfeitos ou não. A partir desse ponto, pode ser que eu queira avaliar de fato as ferramentas, colocar a mão na massa, baixar a ferramenta, instalar, tentar usar, ver se funciona, se não funciona. E quando eu tentar fazer isso, provavelmente vão surgir dúvidas e dificuldades. Alguma ferramenta eu posso não conseguir acessar, outra eu consegui acessar, mas não consegui instalar. Tem aquela que eu consegui ver funcionar, mas eu não consegui ver se ela realmente atende todos os meus critérios técnicos ou não. Eu fiquei com alguma dúvida. E aí eu vou consolidar essa minha lista de perguntas, dúvidas, para que eu possa interagir com os fornecedores dessas ferramentas, esclarecendo cada um desses pontos,
para que eu possa ter respostas satisfatórias e eu avançar para a fase de análise dos resultados. Agora é a hora de eu comparar as ferramentas, ver quem atendeu mais ou menos os meus critérios, se alguma delas me satisfaz 100%, o que normalmente é muito raro, muito difícil. As ferramentas normalmente vão ter um nível de aderência, a gente vai buscar sempre um nível de aderência maior, mas em geral não é 100%, porque aquela ferramenta não foi construída especificamente para você, para o seu caso. Então, quais são as ferramentas que ficaram melhor colocadas? E de acordo com todas essas análises que você fez, você no final consolida, apresenta os resultados, monta um relatório, uma apresentação executiva, justificando ali todas as análises que você fez. E aí sim você pode apresentar esses resultados para o comitê, para os diretores, para os gestores da sua empresa, que vão aprovar ou não a aquisição, a compra dessa ferramenta. Uma dica final para a gente fechar, teve um vídeo recente aqui do canal, onde eu falei também sobre o quadrante mágico do Gartner e que pode te ajudar muito nessa sua prospecção de ferramentas. É uma referência super importante, então se você não viu esse vídeo, volta lá, dá uma conferida, porque ele pode te dar insights muito valiosos. E agora eu quero ouvir você, BPM Friend. Quero saber por aí quem aqui já fez algum trabalho de prospecção de ferramentas, como é que vocês fizeram, se vocês usaram alguma abordagem sistemática ou não, se vocês se sentem seguros e confortáveis para fazer essa prospecção de ferramentas, o que vocês costumam usar aí de ajuda. Eu quero saber aí os segredos do gato, do que você costuma fazer aí no seu dia a dia da sua empresa. Não deixa de acompanhar a Deca no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Fica de olho no nosso DecaCast, que sai toda segunda-feira no Deezer, no Spotify e no Apple Podcast. E quarta-feira que vem, às 19 horas, eu tô de volta com mais um vídeo bacana da área de